E aí pessoal, aqui é o Jimmy, tá começando mais um Top Manuais aqui pra vocês. E hoje a gente vai começar um novo quadro aqui no canal, que é o Top Manuais Análise. Eu vou analisar um reality show que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. É um reality show sobre cosplay, lógico, né, e cosmakers, onde os participantes vão concorrer a US$ 10.000 no final da competição. Como funciona essa competição? A produção do programa, eles vão dar um conceito para os participantes e os participantes vão pegar esse conceito e transformar numa ideia, fazer um projeto baseado nesse conceito. Mas eu vou explicar para vocês mais pela frente como é que vai funcionar. Bom, como eu não vi ninguém fazendo isso aqui no Brasil, fazendo essa análise, nem legendando os vídeos, eu resolvi fazer isso para vocês. Não sei se muita gente vai gostar, mas eu vou fazer o máximo de episódios que eu puder, que eu gostei bastante desse reality. Bom, vamos começar. Bom, o primeiro episódio começa com a apresentadora e atriz Yvette Braun falando sobre o mundo fantástico do cosplay, falando que é maravilhoso, não sei o que é bonito, que é o que ilumina, que brilha nos eventos e tal, falando que os competidores vão vir de várias partes do mundo e vão entrar no embate ali para provar quem tem mais criatividade e quem é o melhor cosmaker e cosplayer pelo menos do reality show, né? Não do mundo, porque se fosse do mundo eles estavam no top, né? Do top 10 ali no ranking dos cosplayers. Mas não. Mas é isso aí, eles vão mostrar quem é o melhor ali no programa. Bom, na sequência, a apresentadora explica como que vai ser as regras do jogo lá, ou pelo menos desse episódio. Que eles vão ter 2 dias para fazer o projeto deles, serão divididos em 2 etapas. De primeiro, eles vão ter 8 horas para fazer o capacete e concluir a primeira etapa. No caso, eles vão ter que fazer o projeto para um evento, como se fosse para um evento, e tem que ser concluído em 8 horas. Parece um tempo curto, pra gente que entende um pouco de cosplay, parece um tempo curto. Só que, tipo assim, pra mim, pra você que não tem grana pra comprar os materiais, tem que fazer tudo no improviso, tem que ir atrás de alguma coisa ou outra, pode ser um tempo curto. Mas lá no evento, eles têm uma oficina à disposição deles, com tudo quanto é material, todas as ferramentas possíveis de cosplayer, cosmaker, e isso facilita bastante na hora de fazer o projeto e diminui consideravelmente o tempo. Bom, na sequência é feita a apresentação dos jurados. A primeira jurada a ser apresentada é a Liana Vamp, uma modelo e cosplayer muito famosa. Ela está no ranking, no top aí dos cosplayers mais famosos. Ela aí, pelo que eu percebi, ela vai ser a boazinha do júri, aquela que vai falar que tudo é bonitinho, tudo tá perfeito, tá tranquilo. O segundo júri é o criador de trajes de filmes do cinema, esses filmes não de super-herói, mas de ficção, esse tipo de coisa assim. Eu creio que ele curte mais essas paradas de ficção. É o Christian Beckman. Essas pessoas vocês podem procurar na internet, que deve ter muita coisa legal sobre eles na internet. E por fim, o terceiro jurado é a Yvette Braun, que é a atriz e a apresentadora do programa. São esses 3 que vão decidir quem vai seguir em frente, quem vai ganhar no final desse reality show. Depois de falar um pouco sobre os apresentadores, eles começam a falar um pouco sobre os participantes. A primeira participante apresentada é a Alicia. Ela diz que entrou no mundo do cosplay para impressionar um cara. Ela queria impressionar o carinha e acabou se envolvendo nessa área e acabou descobrindo uma grande paixão, mas não pelo cara, e sim pelo cosplay. A segunda participante a ser apresentada é a Grace. Ela é uma policial do Texas, cara, uma policial que curte cosplay, olha só, velho. E ela diz que sempre gostou dessas personagens B10. Eu acredito que os personagens que ela curte é tipo She-Hulk, Sarah Connors, a Alice do Resident Evil, e ela fala que tenta incorporar isso quando ela faz os projetos dela. O terceiro participante é o Xavier. Ele diz que vem de uma família bem sucedida nos esportes. Ele tem 2 irmãos que são atletas, um é jogador de futebol, a outra é jogadora de vôlei, mas ele sempre foi o carinha quieto, o carinha calado, que não gostava de esportes. Resumindo, ele era o nerd dos irmãos. E o cosplayer foi uma maneira que ele achou de sair desse mundinho fechado dele e poder se abrir mais pro mundo, sei lá, saindo pros eventos, compartilhando experiência com as pessoas e assim se enturmando mais. Eu achei bem legal essa história. E o último participante é o Fred, ele tem 49 anos. Ele disse que o primeiro evento que ele foi, ele tinha 41 anos e ele gostou, ficou deslumbrado com aquilo e começou a usar as experiências que ele tinha para poder trabalhar em projetos. E ele veio para esse evento para provar que um cara de 49 anos, um cara velho, ele pode vencer os jovens e provar que um cara velho também pode ser o melhor dos cosplayers. Eu gostei muito dessa história também. Bom, e qual vai ser o primeiro desafio desse episódio? O primeiro episódio eles vão ter que desenvolver uma história, uma origem e um conceito para um personagem
baseado no tema que eles vão dar. E o tema é ópera espacial. Eles vão ter que escolher qualquer uma das óperas espaciais, qualquer uma das ficções espaciais do cinema, e inventar um personagem, inventar uma história para esse personagem e produzir o capacete e a armadura, ou seja, todo o traje desse personagem. E eles têm aquele tempo que eu já falei, que são 8 horas para fazer a primeira etapa, que é o capacete, e tem tudo à disposição deles na oficina. Esse que é o elemento mais importante. Cara, todos ficaram muito animados porque é muito fácil você criar um personagem de ficção espacial, velho. É muito fácil. Tem Star Wars, Star Trek, tem Riddick, tem Guardiões da Galáxia, tem Ender's Game, tem... sei lá, tem... cara, tem muita coisa aí de cabeça, assim, eu não lembro tudo, mas tudo que é de espaço vende, é bom e todo mundo gosta, sabe? Mexe com a cabeça das pessoas. Então é muito fácil você criar esse tipo de personagem porque é uma coisa que você vive. Você sempre tem esse tipo de mídia circulando por aí. Bom, quando eles avisam que a primeira parte vai ser criar o capacete do personagem, eles também avisam que o vencedor ele vai ter uma certa vantagem na próxima rodada. E o que tiver a menor nota ou for menor avaliado pelos jurados, ele está eliminado e ele volta para casa. E essa é uma parte bem importante e até um pouco triste. Porque o cara que ficar em último lugar, ele não vai ter uma chance de se recuperar na segunda rodada, ele já vaza. Na segunda rodada só vão ter 3. A Alicia, ela teve a ideia de fazer um personagem baseado nas crônicas de Riddick, que é aquelas paradas meio medieval e futurista. Eu achei muito legal também. A história do personagem dela eu vou contar depois. O Fred, ele é um cara das antigas, então com certeza ele é mais ficcionado por Star Trek. Bom, o Xavier, ele é maluco por Star Wars. Ele fala que já fez até um fan-filme de Star Wars. E então ele vai se inspirar nessa série. E o personagem dele é um cara que se autodenomina o Senhor do Crime. E ele vai usar como base o capacete de X-Wing para se inspirar nesse personagem dele. A Grace, ela diz que ama Guardiões da Galáxia, então ele resolveu se inspirar nisso. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar um capacete, colocar lentes com sensores térmicos. Eu não sei o que significa isso, lente com sensores térmicos, mas é o que tem no capacete dela. E ela vai colocar um respirador. O que eu entendi desse projeto é que ele vai lembrar um pouco do Senhor das Estrelas. Bom, a Grace, ela decide também que não vai fazer moldes, ela vai desenhar direto no EVA, porque ela precisa ganhar tempo. E tem que ter certeza que vai terminar esse projeto, porque parece, ao meu ver parece ser um projeto meio complicado. Então ela já vai desenhar direto no EVA e fazer e ir testando e tal. Na verdade todo mundo fez isso, ninguém quis perder tempo criando moldes. Isso eu achei bem interessante porque eu não conheço ninguém que faz direto assim no olho. Pessoalmente eu não conheço. Eu conheço o Zieng, que é do canal do Zieng Prop, ele faz isso, mas até ele faz uns moldes também. Porque ele não tem esse limite de tempo, lógico, né? Que vai fazer o projeto baseado nas crônicas de Riddick, ela decide fazer umas profundidades no capacete dela, que na verdade parece mais uma tiara. Fazer aquele lance medieval. Ela usa uma ferramenta de gravação, acho que é uma parada que esquenta, depois eu vou explicar melhor pra vocês em outro vídeo como funcionam essas ferramentas, e depois ela usa a mini retífica para tirar as imperfeições. Só que ainda assim ela usa um outro recurso que é o Orbla. Ela pega um material muito caro chamado Orbla, que depois eu explico pra vocês também como funciona, e reveste o capacete, a tiara dela lá. E ela também, ela decide ir montando, já fazendo as peças e montando. Ela pega um manequim de cabeça e vai montando peça por peça até completar o projeto dela. O Xavier decidiu fazer o projeto dele com aqueles EVA de 10mm, aqueles bem grossos mesmo. E ele teve que ir adiantando as peças, ele cortou as peças e foi adiantando elas, esquentando com um soprador térmico. Só que acontece, no meio do processo ali, ele viu que tinha forno lá, tinha uns forninhos elétricos. E ele pirou na hora, ele falou, nossa, tem forno aqui, que é uma ideia muito melhor de usar. Eu já vi algumas pessoas usando o forno de casa, mas eu acredito que o forno elétrico deve ser melhor, né? Se eles deixaram lá é porque é uma ferramenta melhor. E, tipo assim, o legal dele é que ele vai esquentar a peça por inteiro. Tipo, o soprador você vai ter que ficar passando, assim, às vezes você passa pra cá, que esfria um pouco. E no forninho ele vai tirar ela quente por inteiro e vai amassar ela. O Xavier também, ele optou por fazer um modelo mais simples, mais liso, com poucas peças e focar mais em detalhes, sabe? Fazer relevinhos, profundidades, desenhinhos e em cima daquelas peças grandes. Eu achei isso uma ideia muito bacana, mas um pouco arriscada. O Fred também, ele foi no mesmo segmento do Xavier, só que o que acontece? Ele estava fazendo as peças, colando e testando no rosto dele mesmo, que é uma coisa que eu não recomendo, porque essas colas
costumam ser um pouco tóxicas. Então você tem que esperar ela secar para depois você usar. Eu não recomendo você fazer isso que o Fred estava fazendo. Na sequência, o programa mostra um pouco da Grace fazendo o projeto dela. Ela optou por fazer um projeto mais complicado, cheio de pecinhas pequenas, mais detalhes. Só que ela é muito fera, ela faz as paradas muito rápido. E os detalhes do projeto dela era feito com EVAzinho fino. O capacete dela já era feito com EVA um pouco mais fino que os outros. Ela não usou o de 10mm, ela usou, se eu não me engano, o de 4mm. Acho que ela era mais fino que o de 5mm. E usou aquele de 2mm para fazer os relevinhos, os desenhinhos que ela escolheu da peça. Depois corta pro Xavier e mostra ele tendo uma ideia muito legal, que é uma coisa que bota um efeito muito bacana nos capacetes, que é os ribites. Ele botou os ribites falsos, como ele fala lá, para fazer o efeito de parafuso ou de presilha mesmo de metal, como se tivesse um metal presilhado com outro, com aqueles ribites. Só que na verdade estava colado, você tá ligado que estava colado, né? Os ribites estavam só empurrados. Ele fez o furo com tipo um canivetezinho, furou e colocou o ribite lá dentro. E ficou muito bacana, deu um efeito muito bacana no capacete dele. O Fred, ele teve uma ideia muito bacana, que foi usar um cano PVC para simular um tubo de respiração. Para modelar esse PVC, ele usou o soprador térmico, esquentou e depois foi modelando. Ele fez tipo uma parada que vinha aqui assim. Qual foi o grande problema do Fred? Ele tentou usar o Worbla para fazer o capacete, usar direto um capacete de Worbla e não deu certo. O Worbla, ele geralmente é usado para revestir. O que acontece? Ele perdeu um pouco de tempo. Cara, o cara não conseguiu usar o Worbla, velho. O melhor material de cosplay que tem, ele não conseguiu usar. Eu acho que ele estava um pouco nervoso. E ele acabou desistindo do Worbla e depois colocou um EVA fino para fazer as peças mais rápido. Não entendi direito o que ele queria fazer ali, mas não deu muito certo. Como ele não queria poupar um pouco de tempo, acelerar um pouco, ele acabou fazendo as peças. Eu achei que ficou um pouco amassado. E isso foi um grande problema. Você errar nesse tipo de coisa é fatal, porque você perde tempo. E tempo é precioso nesse tipo de competição. Depois as câmeras elas vão para Alicia e mostram o que ela está fazendo. Depois de ter feito a peça de EVA revestido com obra, ela decide revestir com Bondo. Bondo é uma parada que serve para tirar imperfeições de capacetes, tipo aqueles feitos com massa plástica, massa poliéster, coloca para tirar os buraquinhos. Só que o que acontece? Ela decidiu revestir toda a tiara dela, o capacete dela lá, enfim, com Bondo, para deixar ele mais liso. Uma coisa que eu acho que não precisava, porque o Worbla ele já deu um efeito muito bacana. Ela só fez isso, perdeu muito tempo e poderia ter investido numa coisa que eu vou explicar para vocês, que fez falta no final. Ela revestiu a parada dela com uma coisa que é só para fechar imperfeições. Depois mostra a Grace pintando o capacete dela. Ela usou uma pintura borrada para simular que era um capacete velho, sujo, amassado e descascando, sabe? Que é uma coisa que eu gosto muito, que é esse efeito de coisa usada. Eu acho muito bacana. Quem me conhece no canal sabe que meus capacetes eu gosto de fazer eles com efeito de sujo, de quebrado, rasgado, esse tipo de coisa. Eu sempre deixo imperfeições na pintura ou na hora de lixar para dar esse efeito. E ela fez isso e eu gostei bastante. O Xavier ele teve uma ideia fantástica pro projeto dele, que foi escrever, fazer escrituras no capacete dele, uma pequena escritura. E o que ele fez para isso? Ele foi na internet e pesquisou letras alienígenas, como fala, um alfabeto alienígena, saca? Criado por fãs, essas paradas aí, pessoas que curtem esse tipo de coisa. Ele fez um alfabeto, ele pegou um alfabeto alienígena, escolheu algumas letras e escreveu no capacete dele. Cara, genial, muito top. Bom, terminando as montagens, eles tinham que partir para pintura e faltava pouco tempo. Menos de 40 minutos eles tinham que pintar e essa pintura tinha que secar, tinha que estar pronto para apresentação. E o que acontece? Eles usaram tudo quanto foi técnica. Tinha aquelas canetinhas de pintar, tinha pincel pintando na monês, tinha gente pintando com paninho, tudo quanto era técnica eles estavam usando e era muito legal, cara. Achei muito top e eles usando todos os tipos de técnicas para pintar os capacetes deles. E uma coisa muito doida que eu achei no meio disso tudo foi que o Fred decidiu fazer sistema de LEDs no capacete dele, faltando 10 minutos para acabar o tempo, saca? E ele resolveu fazer, procurou LEDs lá, pegou uma lanterna e tal, fez um sistema pro capacete dele. Eu achei que não ia dar tempo, eu achei que ele não ia conseguir. E finalmente a campainha toca e eles têm que levar os projetos dele para apresentar para os jurados. E eles ficam muito nervosos porque eles não sabem qual vai ser a reação dos jurados. É o primeiro episódio, eles são as primeiras cobaias dos jurados, bem dizer.
E antes dos jurados falarem o que eles acham dos projetos, teve uma pequena apresentação deles. Teve a apresentação da Liana, mostrando que ela é uma cosplayer famosa, é modelo, tá no ranking alto aí, e que tá sempre naquelas revistas e tal. Depois fala do Christian, fala sobre os projetos que ele fez, que ele criou projetos para Star Trek, para Tron, acho que para Ender's Game também. Fez muita coisa legal pro cinema. O cara é muito criativo, o cara é muito bom. E a Ivete eles não falaram porque já tinha falado sobre ela no começo do reality, falaram sobre ela. Bom, agora a gente vai para a parte de apresentação dos personagens que foram criados pelos participantes do programa. Quem conta primeiro sua história é a Grace. Ela conta que criou uma personagem chamada Polaris, inspirado na ficção dos Guardiões da Galáxia. Polaris é uma caçadora de recompensas. Ela fala que essa caçadora ela é muito badass e que ela tem um senso de moral, que eu não entendi direito. Se isso combina com caçadores de recompensa. Você ter uma moral, ter, sei lá, um certo escrúpulo. Eu não sei se isso combina muito, mas na visão dela combina. Ela também fala que por esse personagem se chamar Polaris, que é o nome de uma estrela, ela decidiu incrementar esses elementos no capacete. E também no capacete ela colocou um respirador que ela diz que é removível ou descartável, né? Uma hora ela fala que é removível, outra hora ela fala que é descartável. Que é a mesma coisa, você remove para jogar fora. O primeiro jurado que fez a crítica da Grace foi o Christian. Ele disse que gostou muito do projeto dela, gostou muito das cores, gostou do efeito que ela fez de que a tinta descascando no metal. Ele disse que gosta muito disso porque deixa em evidência as batalhas que o personagem já passou. Só que, por outro lado, ele não gostou também das orelhas do capacete. São tipo uns fones de ouvido do capacete que ele notou que estava inacabado. De cara ele olhou e falou assim, nitidamente está inacabado. E isso pesou um pouco na nota dele. Mas sobre a pintura, sobre os detalhes, ele gostou bastante. A Leona disse que amou muito o projeto. Ela fala que amou o projeto. Ela gostou dos efeitos que ela fez com as estrelinhas no canto, assim, os raiozinhos de sol que ela fez no capacete. Ela gostou bastante. Ela gostou da obra por completo. Tudo dela ela ama. Então eu creio que ela vai ser esse episódio ela é o participante, o jurado que vai gostar de tudo. Aquele que pega leve, aquele bonzinho. Ficou lindo, ficou maravilhoso, não sei o que tal. A Ivete, ela meio que repetiu o comentário do Christian. Ela falou que gostou do efeito de pintura, do descascado e daquela aparência de ser um capacete velho. Ela disse que gosta muito disso. Praticamente a mesma coisa que o Christian falou. Na sequência, eles chamam o Fred para apresentar o projeto dele. O Fred fala que o personagem que ele criou é baseado na mitologia de Star Trek. Ele diz que é a série que ele mais gosta. Pela idade dele, com certeza seria de ficção, essa seria a preferida dele, né? Geralmente os mais velhos gostam muito de Star Trek. Meu pai, ele gostava muito de Star Trek. Bom, o personagem dele é o Martin Crowley. Ele é um cara que sofreu uma tentativa de assassinato e antes dele morrer, cirurgiões pegaram ele e incrementaram peças cibernéticas dele para manter ele vivo. Só que isso deixa ele meio depressivo, ele é meio tristão por causa disso que... se eu não me engano, ele fala que esse personagem, o Martin, ele se acha um monstro sem as partes do capacete que dá a entender que elas são removíveis, tipo do Darth Vader. Eu lembro um pouco do Vader também. Daí ele finaliza mostrando alguns conceitos do capacete, que tem uma lanterninha embutida aqui, que ela é muito fácil. Aí teve a ideia de pegar uma lanterninha dessas de R$1,99, que você tira ela, aperta o botãozinho atrás, ela fica ligada e ele volta ela pro lugar e anda por aí com a lanterninha ligada. Não precisou de nenhum sistema de ligar e desligar. Quando ele mostrou o capacete a primeira vez, eu não vi que estava ligando a lente, mas teve uma hora que ele mostrou lá, parece que tinha uma luzinha bem fraquinha piscando. Eu acho que ele devia ter colocado mais em evidência essa parte do capacete dele. Bom, o primeiro jurado a avaliar foi o Christian. Ele falou que gostou muito da parte da frente do capacete, que ficou uma parte limpa, lisa, bem feitinho, mas ele achou que não combinou com a parte de trás. Lembra lá que eu tinha falado que ele tentou usar o Orbla para fazer a parte de trás do capacete, não deu certo, depois ele começou a usar um EVA fino e colou mal colado, ficou meio estranho? Pois isso pesou na avaliação do Christian. Ele falou que parecia que a parte de trás não encaixava com a parte da frente, parecia que eram coisas... peças diferentes. Ele falou alguma coisa mais ou menos assim, eu não entendi direito o que ele quis dizer, mas o que eu entendi foi isso, que a parte da frente estava muito bonita e a parte de trás não combinava bem com a parte da frente. Como vocês podem ver, ele tem até umas ondinhas, assim, parece que foi mal colado.
Talvez ele tentou arriscar, fingir que era um efeito de amassado, sei lá, mas pra mim não colou muito bem. A Liana, apesar dela ser muito bonzinha, nesse caso ela foi um pouco crítica. Ela disse que amou o capacete dele, gostou muito da ideia, do conceito, gostou do jeito futurista que ele fez, a parte da lanterninha do lado, mas também achou muito estranha a parte de trás do capacete dele. Apesar dela ser muito boazinha, ela não é cega, né? Então ela criticou essa parte de trás do capacete dele. Bom, assim como todo programa, alguns comentários de juízes, dos jurados, eles não mostram. E nesse caso do Fred, não mostrou o comentário da Ivete, que provavelmente era o mesmo do Christian, igual ela fez no primeiro. Bom, na sequência, falo sequência toda hora, né? Mas é assim, porque é sequência. Vem a Alicia, e a Alicia vai apresentar o personagem dela. O personagem dela é a Ana. A Ana é um habitante de um planeta que foi destruído pelos Necromongers, da mitologia do Riddick. E desde então ela conseguiu fugir. Ela não explica como ela conseguiu fugir desse planeta que foi destruído, mas ela vive procurando vingança. Ela é uma vingadora, não dos Vingadores. Ela procura vingança no Riddick. E a ideia dela, como tudo que tem no Riddick, é aquele lance meio medieval, meio antigo, ao mesmo tempo que futurista. E foi o que ela tentou passar no capacete dela, que na verdade parece uma tiara. Bom, dessa vez quem falou primeiro foi a Liana. Ela falou que realmente o capacete parecia se encaixar nas crônicas de Riddick e que realmente ele parecia um capacete medieval, com aparência de pesado, e mais uma vez, ela amou o projeto. Ela ama tudo, a Liana. Na sequência, foi o Christian. O Christian falou que gostou muito do projeto dela e que adoraria filmar alguma coisa com aquele capacete, porque ele ficou bem realista, pareceu, tinha uma apresentação muito boa, com aparência de metal. Só que, porém, ela deveria ter trabalhado a parte de trás. Ele pede para ela usar o capacete e dar uma volta. E quando ela volta, aparecem as cordinhas atrás. Ele fala que sentiu falta dela ter trabalhado aquilo, porque se fosse num filme, por exemplo, ia ficar estranho você usar um capacete medieval aqui na frente e atrás amarrado com cordinha. Ela tentou dar o velho migué, aquela ideia de vou mostrar só na parte da frente, que vamos tentar passar. Mas com ele não rolou porque ele é muito crítico, muito criterioso. Bom, a Ivete, ela não reclamou da parte de trás do capacete. Ela disse que ficou muito bonito, ficou muito realista, muito parecido com metal e que era uma peça muito elegante. Como as peças de Riddick, né? Aquelas armaduras bonitas, com detalhes, com cabeças de pendurada nos ombros, cabeças metálicas, aqueles negócios. E a dela tinha aqueles detalhes e ela achou bem legal. Por fim, vem o Xavier apresentar o seu projeto. Cara, o Xavier é muito top. Ele sabe trabalhar. Ele apresenta o personagem dele que chama Cyrus. É um personagem, uma criatura, provavelmente um humano, que nasceu em Coruscant e da mitologia de Star Wars. Ele ama Star Wars, como já falei. E esse personagem, ele se autodenomina o Senhor do Crime. E os capacetes... as paradas que ele tem no capacete, os cortes, os rasgos, os amassados, o descascado, ele tem aquilo como orgulho, porque mostra o amor pela batalha e pelas brigas que ele tem. Realmente ele é um cara casca grossa e encrenqueiro, esse Cyrus. Bom, a primeira a avaliar foi a Liana. Ela disse que amou, achou muito lindo o capacete dele, muito top. E gostou muito da textura metálica, aquela aparência ao mesmo tempo que pesada, algo muito leve no design. Ela gostou bastante. E ela ficou curiosa pelas escrituras que ele fez. E eu tinha falado no começo que foi uma jogada muito boa procurar escrituras alienígenas e escrever um pedacinho do capacete, porque aquilo desperta a curiosidade e o interesse por saber o que significa aquilo. E foi o que aconteceu com a Liana. Ela viu e achou interessante. E se eu não me engano, ela até pergunta o que significa. Ele fala que são letras aleatórias, se eu não me engano. Ou são as iniciais dele. Eu não lembro direito. Christian, ele achou bem legal o capacete do Xavier. Ele gostou muito da simetria. As peças pareciam perfeitamente encaixadas no lugar certo. Tudo bonitinho. Mas lembrando que ele usou como referência um capacete que existia, que era dos X-Wings. Apesar de não ficar tão parecido, mas ele usou uma base. Aí só por isso você sabe que tinha tudo para dar certo. E ele foi bem direto, falou que gostou e que gostou muito da simetria e achou bem interessante. E por fim, eles pedem pro Xavier colocar o capacete. E quando o Xavier coloca o capacete, ele faz uma apresentação. Ele usa eu não sei se era uma voz robótica que ele faz com a garganta dele mesmo, ou se ele colocou algum aparelho, tipo aqueles do Darth Vader que você compra na loja, mas eu duvido muito. Eu acho que era a voz dele mesmo, que ele imita um robô, saca? Fez uma voz sinistra. E o povo ficou de cara, os jurados, nossa, eles piraram, todos aplaudiram ele. Só por aí você já dá pra você ter ideia quem foi o melhor, né? Com certeza foi o Xavier.
Na minha opinião, foi o Xavier. Se você acha que não foi, deixe nos comentários. You don't know the power of the dark side. Bom, o júri fez um suspense para escolher o vencedor, mas assim como eu, eles também perceberam que o Xavier realmente era o melhor, ele era o mais qualificado e fez o melhor capacete de todos. Realmente, o Xavier, ele é muito caprichoso, ele é muito bom no que ele faz. E ele ganhou essa primeira fase, ele ficou em primeiro lugar lá. Só que todo mundo comemorou, todo mundo ficou alegre pelo Xavier, só que tem a parte triste. Qual dos outros três que ia sair? Será a Gracie, a Alicia ou o Fred? Particularmente, se fosse para eliminar, eu eliminaria o Fred. Eu achei foi um vacilo dele fazer aquela parte de trás do capacete daquele jeito. Só que na opinião do júri, eles escolheram a Alicia pelo vacilo dela de tentar dar um migué das cordinhas. Bom, eu tava torcendo pela Alicia, não pra ela ganhar, mas pra ela passar de fase. Eu não gostei muito do projeto do Fred, particularmente. Ficou bacana, só que dos 4 eu gostei menos do Fred. E a Alicia teve que ir embora e para a próxima rodada são os 3. O Fred, o Xavier e a Gracie. Bom, e eu finalizo aqui a primeira parte do primeiro episódio. Logo logo eu vou trazer a segunda parte, que é a parte em que eles farão a armadura e irão competir para valer quem vai ser o campeão do primeiro episódio. Eu acredito que vai ser tipo aquele lá da Netflix, lá do Beastmaster. Cada rodada vai ter um campeão, no final os campeões se enfrentarem. Bom, fazer esse vídeo ele é muito complicado e fica um vídeo muito longo. Provavelmente poucas pessoas irão assistir, mas quem assistir vai aproveitar muito o conhecimento dos participantes, que é algo muito importante. Inclusive, eu já fiz projetos aqui, estou fazendo alguns projetos inspirados em algumas coisas que eles usaram, algumas técnicas. Eu estou usando as técnicas deles nos meus próximos projetos. Então, eu espero que vocês também aprendam com os participantes. Técnicas novas de como fazer os seus projetos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se quiser assistir o episódio em inglês, procura que tem alguns no YouTube, tem na internet, mas tá em inglês, né? Então é isso aí, pessoal. Fui!